E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou trazer uma segunda aula para vocês de Kierkegaard, né? Especialmente aí no contexto dele, no que ele vai discordar um pouco do Hegel, né? Eu não vou entrar muito aqui no Hegel, vamos ter um outro momento para falar um pouco sobre o sistema hegeliano, mas o que é importante a gente entender? Ali no século XIX, né, para ser mais preciso, no comecinho do século XIX, o sistema hegeliano de pensamento ele vai ser uma grande febre na Europa, né? Por quê? Porque o sistema hegeliano, a ideia do Geist, né, das Zeitgeist lá, a ideia do espírito, o espírito do tempo, ele vai ser uma resposta grande para a filosofia, porque parece que uma ideia de um espírito que flui, né, ali, mesmo metafísico, e que age, né, e que consegue conceber e transformar a arte, os seres humanos, né, e faz toda essa ideia, transforma a arte, a cultura, a economia, o espaço, o tempo, os governos, e que vai agindo e que leva os homens, os seres humanos, né, junto, e tudo isso a partir da razão, né, e que veja e ainda se coloca, né, se transforma ali junto com o liberalismo, toda aquela empolgação do início do século XIX, do iluminismo, do liberalismo, que se vê transmutado, né, inclusive na própria figura do Napoleão Bonaparte. O Hegel vai dizer que o Napoleão está para o liberalismo, assim como Jesus estava para o cristianismo, né? Então o Hegel ele coloca o quê? Que veja, né? É possível o ser humano, o absoluto se concretizar, né? É possível a gente tocar, né? Nessa transposição dos sistemas eles se realizarem na Terra, tá? O homem entrar em contato com aquilo que lhe é absoluto, tá? E isso vira uma febre na Europa, né? O pensamento hegeliano ele é celebrado, a própria ideia então da concretização de uma própria ideia de um paraíso na Terra é muito bem visto, né? E o Hegel ele abre essa portinha ou até mesmo essa ponta de esperança, né? A própria ideia do positivismo começa a se construir, né? Não estou dizendo necessariamente que o Hegel apoie isso, mas não deixa de apoiar, né? Tanto que o pensamento hegeliano, não esqueçam, ele é também uma das bases, tá, gente? Não que vejam, não é que o Hegel falou isso, mas o Hegel ele abre a possibilidade, tá, para os pensamentos ditatoriais, né? Porque é o absoluto. Olha, ou você pensa comigo e aqui tá tudo certo e as coisas vão ser assim, enfim, tá? Então o pensamento hegeliano ele se abre, né? E tá todo mundo gostando, todo mundo achando legal. Até que na Dinamarca, lá no canto da Dinamarca, né, um pastor luterano, assim como Hegel também era pastor luterano, né, mas um pastor luterano chamado Soren Kierkegaard, ele diz não. Tá? Para quem viu o videozinho dos Playmobils lá no meu perfil do Insta, né, é muito parecido com o que eu falei, tá? Só que esse vídeo é um pouco mais complexo, ele é um pouco mais sério, né? Então por isso eu não quis fazer lá com os bonequinhos, porque ele é um pouco mais profundo agora aqui o pensamento kierkegaardiano da forma que eu vou apresentar, tá? Para o Kierkegaard, a gente não pode ficar pensando em termos absolutos, né? Por que a gente não pode ficar pensando em termos absolutos? Porque acaba que cada ser humano ele tem a sua subjetividade, né? A gente não tem como jogar as coisas para o absoluto quando cada ser ele é subjetivo, né? E por que não dá? Tá? Porque acaba que é impossível para o ser humano, para cada ser, né? Para cada homem, para cada mulher, superar a sua condição finita, né? A singularidade, gente, né? A singularidade minha, a singularidade sua que está aí assistindo, veja, é impossível de se conectar, ou mesmo impossível de se conectar com a universalidade, o Kierkegaard vai dizer. O Kierkegaard, esse pensamento do Kierkegaard é o Antigeist, tá? É o anti-Hegel, vamos dizer assim. O Kierkegaard vai dizer, espera, não tem como se conectar com um absoluto, né? O indivíduo, gente, né? Eu, aqui, ó, eu só posso me entender na dimensão da existência. Tá entendendo? A única forma na qual, para o Kierkegaard, né, eu vou ter uma noção ou uma presença junto ao absoluto, junto a algum tipo de Geist, é uma dimensão que ela é religiosa. Tá? E percebam que para trazer essa discussão para hoje, eu não necessariamente posso, não necessariamente preciso pensar numa questão religiosa ou não, é que o Kierkegaard ele é lá um luterano, né?
E aí vocês podem pegar os outros vídeos para a gente pensar, tanto o primeiro, a introdução do Kierkegaard, como o outro, o vídeo ali dos bonequinhos que eu usei. Mas quando a gente pensa nessa relação aí do Kierkegaard, ele fala o seguinte, olha, a dimensão da existência, essa nossa dimensão, ela não é uma dimensão racional, tá? Ela é uma dimensão religiosa, né? Porque ela é uma dimensão na qual nós vivemos com desespero, com angústia. Como assim? Olha, nessa dimensão, tá? A relação ela é religiosa, porque quando eu quero ter alguma dimensão com o absoluto, ela só é a dimensão na qual eu me coloco diante de Deus, tá? É isso que ele vai dizer, né? Só que quando eu quero me colocar diante de Deus, quando eu busco o absoluto, tá? O que eu encontro nessa dimensão? Eu não encontro nada. No cristianismo, né, no luteranismo, onde está Deus para o homem? Ele não está. Deus está ausente. Né? É impossível, lembrem-se, é impossível ao ser humano alcançar a Deus. Então tudo é ausência, porque o ser humano ele é a condição do pecado. Nós não estamos falando do catolicismo medieval influenciado pelo platonismo. Lembra aquela ideia que, eu sou bom, eu posso alcançar? Não. Kierkegaard, ele está lá no seu luteranismo puro e radical. Tá? O mesmo luteranismo do Lutero, né? Óbvio, né? Luteranismo do Lutero, foi meio redundante agora com vocês. Mas enfim, então já que é impossível, né? O ser humano, para o Kierkegaard, a condição humana é a ausência do absoluto. Não existe a ligação com o absoluto. Ele vai fazer uma crítica muito pesada ao Hegel. Pô, Ferrari, então, por que as pessoas do século XIX não ouviram o Kierkegaard? Porque era muito mais interessante ouvir o Hegel. Para a ciência, para o discurso científico que se apresentava, para o discurso liberal que se apresentava, para o discurso ali que vai nascer mais tarde do capitalismo, né? Olha que a ciência vai sanar os problemas. Lembram de todo o discurso de todo o discurso positivista que vai vir? Para que ouvir um cara que diz que nós não vamos ter nada, né? Porque o discurso do cristianismo, gente, ele não pode ser um discurso de vitória. Né? Porque onde, né, que o próprio Kierkegaard vai usar esse termo, né, o discurso do cristianismo é o discurso do escândalo da cruz. Onde que o Deus que veio para a Terra, que se fez homem, onde que ele consegue sua vitória? Na tortura, na crucificação, no sofrimento. Né? Deus, o absoluto do cristianismo, ele se coloca numa cruz e sofre. Então a existência humana, ela também é sofrimento. Por isso que ele vai fazer, o Kierkegaard, ele vai fazer críticas muito pesadas à própria igreja da sua época. Ele vai fazer críticas à igreja da Dinamarca, o irmão dele, inclusive, era um bispo da igreja da Dinamarca, porque acontece que no século XIX, as igrejas elas estão institucionalizadas, as próprias igrejas protestantes, né? Essa aqui é a ideia do protestantismo, né? Protestar contra a própria igreja. Primeiro de tudo, não tem que ficar protestando contra tudo. Vamos primeiro olhar para o próprio umbigo. É o cerne do cristianismo. Tem que primeiro pensar em mim mesmo, onde eu estou, tá? Então ele vai falar o seguinte: acontece que fé não pode ser certeza e tranquilidade. Quem tem fé e tem certeza e tranquilidade, o Kierkegaard fala, está tendo fé errado. Fé é sofrimento e angústia. Ele vai dizer, onde já se viu uma igreja ser estável e tranquila? Essa crítica do Kierkegaard às igrejas, vamos pensar no presente, né, na atualidade, ela é muito interessante para a gente pensar como que é a relação das igrejas, vamos pensar no Brasil hoje, com o Estado. Né? Vejam quão tranquilas estão as igrejas que se aliam ao poder político no Brasil. Elas estão estáveis e tranquilas. Então, onde está a fé dessas igrejas? A fé dessas igrejas está no Estado? Ou ela deveria estar exatamente num absoluto onde elas não conhecem e onde elas deveriam ter, segundo o Kierkegaard, temor e tremor? Só que não é um temor de ter medo de Deus, aquele Deus apocalíptico que vinga, não é isso. Porque para o protestantismo, o Deus, né, ele não é um Deus vingativo, ele não é aquele Deus malvado, não, isso é outra coisa. Mas é um Deus aonde a gente não sabe, porque ele é ausente. Então, onde
que eu posso ter certeza das coisas? Eu não tenho. Por isso que aqui nós temos, gente, olha aí, ó, as raízes do existencialismo. Depois você vai ter Sartre, Camus, a própria Simone de Beauvoir. Né? Se eu estou sozinho, o que eu sou? Quem sou eu? Eu posso me construir, tá vendo Sartre, tá vendo Beauvoir? Eu posso construir quem eu sou, eu posso construir meu gênero, mas a raiz está aqui. Eu sou sozinho, eu estou sozinho, eu não sei nem mesmo quem é Deus. Estão vendo? Até aqui Kierkegaard ele vai lançar essas raízes todas, né? Porque o Kierkegaard ele não vai se entender necessariamente como um filósofo, ele vai dizer que ele é um teólogo, tá? Porque daí entra a parte do Kierkegaard que ele vai dizer assim, não, gente, pera, tá? Onde que eu posso então viver sem me destruir? Sem me destruir, quem que isso lembra? Nietzsche, né? Claro que Nietzsche vai vir também nesse embolo todo, né? Nietzsche vai fazer críticas um pouco pesadas ao Hegel, enfim, tá? Mas ele tá tudo ali. Nietzsche também é um existencialista, né? O Nietzsche, nesse ponto, ele tá junto também com o Kierkegaard, dessa ideia de, olha, eu estou sozinho, só que o Nietzsche vai dizer que eu tenho que me superar, né? Depois a gente vai falar do Nietzsche, tá? Mas já o Kierkegaard vai dizer, então já que eu estou aqui, antes que eu me destrua, né? Antes que eu vá numa vivência nihilista do processo, eu vou saltar no abismo. Ó, o abismo nietzschiano. Só que esse salto do Kierkegaard é um salto de fé, the leap of faith. Quem jogou Assassin's Creed, né, já viu esse termo, o salto de fé, que é quando os assassinos eles pulam lá e caem no feno, aquela coisa toda. Esse termo leap of faith, o salto de fé, vem do Kierkegaard, tá? Porque, o que é isso? É o salto de fé no abismo. Porque a nossa experiência de vida por Kierkegaard, olha que pesado isso, né? É uma experiência vivida o que, gente? Na solidão, no silêncio, na incerteza e na angústia. É a raiz do existencialismo. Kierkegaard, ele é um pessimista, tá? Então vejam, ele vai pegar como exemplo um cara chamado Abraão. Provavelmente vocês todos ouviram falar do Abraão, né? O primeiro patriarca, aquela coisa toda. Tem um capítulo, assim, um episódio da vida do Abraão, que talvez nem todos vocês conheçam, quem vive um pouco aí de igreja talvez saiba, né? O Abraão, gente, ele demorou muito tempo para ter um filho, né? E depois que ele teve, veio o menino Isaac, tem toda a questão do Ismael no meio, mas vamos pegar agora o Isaac. E Isaac era uma promessa que ele esperou muito de Deus e tal, né? Eu tô partindo da narrativa bíblica, aqui não é uma questão de fé ou não, estou usando a narrativa, né? A gente pode pegar exatamente até mesmo com uma perspectiva mítico-religiosa, não tem problema. É uma questão de fé, né? Mas aí Abraão, quando Isaac já era um moço, né? Até mesmo um adolescente, Deus fala para Abraão o seguinte, olha, pega teu filho, leva para cima daquela montanha e sacrifica o teu filho para mim. Deus pede Isaac em sacrifício para Abraão. Tá? E Abraão, ele não pensa duas vezes. Ele pega o Isaac, fala para Isaac, olha Isaac, nós vamos lá para aquela montanha fazer um sacrifício para Deus. Mas ele não fala para ninguém, nem para o próprio Isaac. Ele não avisa a esposa, ele não avisa o pessoal da tribo, porque veja, se ele falasse para alguém, ele seria preso, isso seria contra as leis do próprio tempo de Abraão. Tá? Então ele desobedece as leis do seu tempo, ele desobedece o seu próprio casamento, vamos dizer assim, ele desobedece até a sua própria parceira mais próxima e ele salta no abismo. Eles vão dizer, porra, Ferrari, mas ele ia matar o filho, o salto de fé. É claro que é todo um elemento simbólico, né, gente? Vamos ficar agora julgando Abraão, meu Deus, ele ia matar o filho, que Deus cruel, que Deus tirânico. É como a coisa se constrói. O Kierkegaard ele usa como exemplo. Tá? Porque essa é a condição humana, a incerteza. Abraão foi. E aí ele matou Ferrari, meu Deus, o seu herege, tu não leu a Bíblia? Tô brincando, tá, gente? Quando Abraão chega lá, Abraão monta todo o altar para o sacrifício, a fogueira, e o Isaac, mas pai, a gente veio fazer o sacrifício, nós não trouxemos um cordeiro, aquela coisa toda. Aí Abraão coloca o filho deitado quando o Isaac entende, né? Mas pai, o que você está fazendo, pai? E aí quando Abraão ergue a mão para matar o Isaac, um anjo aparece e segura, né, a mão e fala assim, não, agora eu vi a sua obediência, é um teste para cima do Abraão, né?
Enfim, não vamos entrar nas questões teológicas aqui. E aí Deus manda um cordeiro, eles matam o cordeiro, sacrificam e volta ele e o Isaac, né? Mas é o salto de fé, tá? O Kierkegaard ele usa esse exemplo para dizer, olha, imagine Abraão subindo, né, a montanha na sua solidão, porque ele estava sozinho, por mais que ele estivesse com Isaac, na sua incerteza, na sua angústia, estava com seu filho, ele ia ter que matar seu filho, e ele saltou, ele foi, ele obedeceu. Né? E como que Abraão teria que conviver com aquilo depois? Com o peso da sua própria escolha. Né? E é isso que o Kierkegaard fala. Nós temos que viver todos os dias com o peso das nossas escolhas. Por isso que nós vivemos o quê? Com incerteza, sem fundamento nenhum. Aí ele vai falar assim, então, pera, como que nós podemos construir um sistema geral, como queria o Hegel, como pode existir um Geist todo, se a gente não tem fundamento nem mesmo que a gente escolhe, se a gente está sempre solto, né? Se a gente está sempre perdido, em dúvida e incerto, tá? Então, é claro que Kierkegaard tem mais, né? Ele fala sobre os estádios, né? Estádios mesmo, não estágios, né? Enfim, tá? É profundo, mas ele vai fazer frente ao quê? Frente ao seu protestantismo, tá? Vai exatamente um pouco por aí. Certo, moçada? Espero que vocês tenham gostado. O pensamento do Kierkegaard é um pensamento profundo, ele é um pensamento até pesado e triste, né? Mas é filosofia. É isso, tá bom? Ó, beijo para vocês e pra gente depois ficar um pouco mais alegre, eu vou gravar na sequência o Schopenhauer aqui, tá bom? Beijo, gente. Até mais.